Olá, amigo, tudo bem com vocês? Eu, graças a Deus, estou ótimo, tá? Ainda não almocei, ainda não, mas estou ótimo. Bem, amigos, como vocês sabem, eu sou vascaíno e, pelo meu gosto, o Vasco estaria lá em cima. Embora que não brigasse por título, mas ele brigasse pela Libertadores, etc., né? Porque a gente não vai ganhar título todo ano, né? Então, a gente ganha um título uma vez ou outra, mas, infelizmente, o nosso time não está não está bem já há muito tempo, desde o tempo de Eurico, ele não está bem. Então, aí ele deu uma melhoradazinha, mas sempre brigando do meio para baixo, sempre do meio para baixo. E agora nós caímos para a quarta vez, e esse negócio de tribunal, etc., isso vai ter tudo cascata. O Vasco já caiu mesmo, vai disputar a segunda divisão mesmo e acabou. Agora, a barca passou feio no Vasco. E esses nomes que eu vou citar aqui, são tantos que eu até copiei, botei os nomes. E eles, a maioria daqui já foram embora 9, mas pode mais, tá? Então, que saíram do Vasco, que o Vasco não quer que ele apresente, mandou procurar clube, etc., o Pikachu, talvez ele vai para Fortaleza, não é certo. Foi embora o Gustavo Santos, aquele que veio lá da Colômbia, que coisa ruim, que tinha um cabelinho igual um carro alegórico, já foi embora, assinou com o time lá, vai embora o Thiago Reis, aquele que foi junior do Vasco, que é muito ruim de bola. O Léo Gil já foi embora do Vasco, já assinou com o time, não lembro se foi do Chile, da Colômbia, coisa assim, foi embora. O Henrique, aquela porcaria, foi embora. Neto Borges, que é pior, já foi embora. Vai embora o Lucas Santos, que é aquele parecia que o Lucas Santos nos juniores, ele quando foi para a seleção, ele arrebentou na seleção, o futebol dele ficou todo na seleção. Quando ele voltou para o Vasco, ele esqueceu o futebol lá, voltou sem o futebol. E foi embora o Marcelo, que eu queria que ficasse no Vasco. Esses dois últimos que eu vou falar aqui, eu queria que ele continuasse no Vasco. É o Marcelo zagueiro, que é do Madureira, muito bom zagueiro, por sinal, e é novo. E outra coisa, barato, ganha a faixa de R$6.000 por mês, 7. Então, e o outro é o Catatal, que eu acho também melhor que muito lá no Vasco e melhor que alguns desses está sendo contratado, tá bom? Então, o Vasco já tem praticamente, esse time que eu vou falar aqui agora, talvez ele já acertou com a maioria. Então, ele está chegando, já fechou com Zeca, aquele lateral antigo, que era do Santos, que o Flamengo uma vez quis, etc., e criou, não quis vir para o Flamengo. Esse lateral, ele é muito bom de bola. Chegou até a ser cotado para a seleção. Mas ele tem um problema, ele se machuca muito. Só vive machucado. Aí está para vir também o tal de Morato. Morato não tem grande lembrança dele, não. Mas o pessoal diz que ele é mais ou menos. Deve ser jogador meia colher. Aí está chegando Marquinhos Gabriel. Esse aqui, Marquinhos Gabriel, foi de São Paulo, que teve no Cruzeiro, jogou. Ele é muito bom de bola, mas ele parece que pegou um pouquinho de máscara, ele começou a cair, e contusão também. Agora tem o tal Rainer. Esse Rainer, nunca vi falar nele. Não, eu já ouvi falar, só nunca vi jogar. Então não sei se é boa peça ou não. Aí depois vem o Diego Fernandes, também não conheço. Aí vem o Tiquinho Soares, ex-Porto de Portugal. Ele jogava no Porto lá de Portugal, aí ele agora rescindiu o contrato. Rescindiu e está assinando com o Vasco. Não sei se já assinou. E pegou aquele zagueiro, que eu acho que esse Marcelo, que foi que o Vasco devolveu para o Madureira, é muito melhor do que esse tal de Hernando. Esse Hernando jogou no Internacional, jogou mas não sei aonde, agora jogou no Bahia, jogou em Fortaleza, ele correu o Brasil inteiro. Então, eu não acho que ele seja grande coisa, tá? Então, é que o Vasco está com isso aqui. Agora tem parece mais 2 argentinos que estão para chegar no Vasco, mas não sei o nome deles, tá? Então, esses são a lista, eu vou repetir a lista dos que vão sair do Vasco, já está praticamente fora, que não se apresentaram para treinamento. Pikachu, Gustavo, Thiago Reis, Léo Gil, Henrique, Neto Borges, Lucas Santos, Marcelo, Catatal. Poderá ir também, que já está, talvez não fique no Vasco,
talvez vai o Benítez. O Benítez não é do Vasco. Em junho ele tem que ir embora, porque ele é empréstimo. Já a coisa ruim do Cano, que para mim era para puxar a barca, que ele é muito ruim de bola, aí, mas os vascaínos gostam dele, mas eu não acho. Por mim, não era nem para ter vindo no Vasco. Ele é um que pode ir embora também, por mim pode ir embora também. Mas eu não sou dono do clube, né? Então, e o que estão chegando é o Zeca, Morato, Marquinhos Gabriel, Rainer, Diego Fernandes, Tiquinho Soares e Hernando. Então, eu não sei. Tem uns aqui que eu conheço. O Zeca eu conheço, o Marquinhos Gabriel eu conheço, o restante eu não conheço. Esse Hernando também eu conheço. Conheço, eu digo assim, por tela, né? Ao vivo não. Então, são esses os jogadores que o Vasco está comprando. Eu espero que o Vasco faça uma boa Copa do Brasil, a Série B, e retorne à Série A, se possível, com o título. Mas se não for com o título, pode ser até o 4º lugar, que já está ótimo, que o 4º lugar dá para ele voltar. Então, vamos ver o que vai acontecer. O Vasco está mandando quem derrubou embora e está contratando uma equipe nova para poder botar para cima de novo. Eu acho que está fazendo certo, porque o Vasco está... Aqui tem jogador aqui de 10 mil, de 12 mil, melhor que muitos que ganham 100 no Vasco. Então esse negócio porque vão trazer fulano da Bélgica, fulano não sei de onde, é só para dinheiro. Esse Neto Borges que o Vasco pegou, parece para na Suíça ou na Bélgica que ele pegou, essa coisa, ele veio para ser reserva de Henrique, já é ruim. Aqui no Brasil tem um monte de lateral esquerdo muito melhor que ele, mas bastante. Mas fazer o quê, né? O presidente é Campelo, era Campelo, agora o tal do Salgado. Ele deve ser bem salgado mesmo. Então, aí vamos ver como é que fica, tá bom? Eu agradeço a todos, eu espero que vocês dêem o like, se possível, se inscreve no meu canal e aperta o sininho que fica ao lado. Aí tudo que eu fizer aqui no vídeo você recebe, tá bom? Então, abração e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!